Bom, a gente está aqui hoje com o Bruno Lorenz. Primeiro de tudo, Lorenz, também Isso. conhecido como Uns Predinhos, o perfil do Instagram dele. Primeiro de tudo, obrigado por ter aceitado participar Valeu, com a obrigado gente. pelo convite. Primeira pergunta, o Júlio, que vai fazer a zona, que é conhecido teu de longa data já. Acho que vale dizer essa longa data, né? Antes de começar a pergunta, Eu tô conhecendo agora o Bruno, então, o pessoalmente. Bruno e eu trabalhamos juntos, né, na Universidade Fevale. Bruno foi professor no curso de design de interiores também, né? Até na arquitetura, me Na botaram umas arquitetura, cadeiras assim. aquelas cadeiras que todo mundo, ninguém queria fazer no momento, bota o... Coloca o Bruno. É. Porque é novo, né? É. Guri Palpa novo, chegou agora tá que- chegando agora. Tem que mostrar né? serviço, né? E não diz não. Nunca diz não. Não, Então, isso é maravilhoso. Você é o funcionário Padrão. padrão do mês. Sonho. Sonho de consumo. Mas a gente se conheceu, então, já no ambiente acadêmico, né? Eu conheci o Bruno como designer, né? Então, um pouco da nossa conversa também inevitavelmente vai tocar nessa área de design. E foi uma surpresa muito, muito legal, assim. Quer dizer, para mim foi legal, né? Eu sempre gosto quando a gente consegue desvirtuar os designers a tal ponto, né? Eu digo a gente, o sistema da arte, né? A tal ponto que eles larguem o design. Chega disso. E venham se juntar, né, nessa força de trabalho que é o universo da arte, enfim, agora mais especificamente tentando ingressar nessa coisa difícil que é o sistema da arte, né? Principalmente aqui em Porto Alegre, né? Principalmente em Porto Alegre. Pós-enchente ainda. Então, assim, é muito prazeroso poder ter aqui conosco, conversar contigo sobre arte, sobre design, sobre arquitetura, enfim. Sobre caminhadas, né? Bom, agora não estava na pauta, mas eu quero conversar contigo um pouco sobre caminhada. Já que, na verdade, a minha primeira pergunta fala de uma caminhada na relação, na verdade, com o desenho, né? Então, desenhar sempre... Tu sempre teve esse hábito de desenhar, cara? Como é que é essa tua relação com o desenho? Enfim, como é que isso está presente na tua caminhada até aqui? É só pra situar também, até porque a caminhada até aqui, tu veio a pé, né? Minha pé. Quanto tempo? Deu Deu uma hora e meia de caminhada. Pra chegar até aqui. Exatamente, do Bonfim até aqui. Mas é uma coisa que eu gosto muito, assim. E eu acho que essa relação com o desenho tem muito a ver com o lance da caminhada, assim. Porque eu sempre gostei muito de caminhar, e eu vivia em cidade pequena, então eu caminhava por toda a cidade e tal. Era uma coisa que eu gostava muito e gostava de observar, assim. E aí a relação com o desenho, acho que é uma relação que todo mundo tem, de criança, assim, começa a desenhar e entende, começa a se expressar ali, e aí começa a receber os elogios da mãe e do pai, né, tipo, isso é um baita do desenho e tal, e tu começa a acreditar naquilo. Mas é legal porque uma das memórias mais iniciais da minha vida foi uma vez que eu tinha uma revista lá que meus pais me deram, que era uma revista chamada Bambino, que era essas revistas de pintar e coisas assim, é bem... Nem tem mais, acho. Não, acho que eram uns fascículos grandes, assim, e aí eu inventei uma história uma vez, que era tipo, eu simplesmente copiava os desenhos desse fascículo, só que por algum motivo eu mudei meio que era um menino e eu desenhei uma guria no lugar, assim, né, tipo, e aí eu fiquei muito... Nossa, assim, eu sou... Olha a magia que eu fiz aqui, né? De transformar isso numa outra coisa e contava uma historinha e tal. E aí eu acho que foi uma relação muito legal com o desenho no início, que ela, com o tempo, mesma coisa que todo mundo, ela vai morrendo, assim, né? E aí ela volta quando eu entro na faculdade, que eu fiz faculdade de design lá na Fevale, né? Entrei em 2008, passei 7 anos lá na Fevale como aluno lá. E aí a gente tem aquela coisa do design, na época estava mudando, era o design de produto mesmo, assim, né? Então não era tão focado mais no... Era uma atividade mais generalista, assim. Então a gente aprendia a desenhar. Eu era muito mais... Já estava trabalhando na época, trabalhando como designer de identidade, assim, de visual, embalagem, bem design gráfico, assim. E aí eu comecei lá nas cadeiras do Zene, né? Tipo, o Zene, puta artista, né? O Marcelo Zene era absurdo, assim, a gente teve as primeiras cadeiras com ele, assim. Só que pra mim, na época, o desenho, eu acho que, eu não sei se era a visão dele, assim, mas era quase contra
intuitivo no sentido que ele era um artista que desenhava a figura humana, assim, absolutamente é ridículo, assim, é maravilhoso, assim, o desenho dele, o traço dele. Só que ele ensinava pra gente aquela coisa desenha uma esfera, corta a esfera, sabe, não sei o quê, o bloco, aí uma cabeça, um corpo tem tantas cabeças, não sei o quê, e pra mim era um negócio, assim, pavoroso, assim, eu tenho os desenhos... Nossa, Amarra. É chato. Amarra. é uma amarra, é um negócio assim tu entende porque aquilo está sendo feito, mas é especificamente o design que é tipo a vista explodida, aí tu olha um negócio, tu não enxerga o microfone, tu enxerga um cilindro que não sei o que é cortado, e blá, 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 e daí para mim aquilo no início, isso é a forma de desenhar, mas eu peguei uma ojeriza daquilo assim absurda, então e como eu já estava indo para uma parte de design que eu já estava muito no computador, eu lidava muito bem com os softwares, com as coisas, desenhava pequenos rascunhos, mas não era um desenho, eram uns pictogramas, né, umas coisas assim, tipo identidade visual e tal. Então, eu meio que larguei o desenho de mão, assim, quase que abandonei o desenho, assim. E aí, criei uma certa resistência, assim, com desenho, com esse desenhar à mão que, durou, sei lá, vou chutando aí baixo aí uns 6, 7 anos, assim. Essa né? disciplina é no início do curso? Mais ou menos. Mais ou menos. Ela era, eu nem lembro, a representação gráfica, 2 e 3, assim. Tinha a metodologia visual 1 e Isso, 2. exatamente. Era metodologia. Primeiro ano, mais ou menos. Primeiro semestre. Primeiro e segundo, assim. Então tu Banho já... de água fria já, né? tu já entra de cara, assim. E daí tu olhar, e aquela coisa, assim, que eu acho que tinha muito, que eu larguei, fui largando, ao longo do tempo a gente vai largando, que é a coisa da competição. Não de competir, tipo, eu desenho melhor que meu amigo, mas tu olha pro lado e tem um cara desenhando um cilindro cortado maravilhosamente bem. Tu pensa, eu nunca vou ser esse cara e eu sou um merda, né? Eu não sirvo pra isso aqui e tal. Toda uma Tô no relação. curso errado. Exatamente, né? Toda uma outra relação, assim, que é muito desgastante e tal. E que eu comecei a mudar muito recentemente, assim, né? Porque daí, enfim, daí eu trabalhei durante 12 anos numa empresa, que eu virei sócio da empresa, tal, de design gráfico mesmo, e eu fiz um mestrado aqui na Unicinos, em design estratégico, com o objetivo de virar professor, assim. Porque eu tive eu fiquei muito tempo na Fevale, eu adorava a Fevale, eu adorava a coisa da aula, dos alunos, colegas, do ambiente. Tipo, era uma grande pena, porque eu trabalhava durante o dia, vinha de Montenegro, né? Eu ia de ônibus, chegava lá às 7 horas, engolia o negócio no tire e saía às 11, mal conhecia o C3, assim, sabe? Tipo, era o C3 eu conhecia quando a gente saía mais cedo. Que é o C3? C3, desculpa, né? Pra quem não conhece, é o bar, né? Que é o Campus 3, que tem o campus em Novo Hamburgo, tem o Campus 1. Uma vez ou outra lá. É o nosso Marius, né? O Marius que acabou. É o Marius, o antigo Marius ali, da Esquina Maldita. Sim, sim, eu nunca conheci o Marius, mas a Esquina Maldita ali conheço ali, né? Mas é isso, assim, daí é toda uma relação diferente com a Fevale que eu queria retomar ela, eu retomei ela de outra maneira quando eu me formei lá no mestrado, fiz esses 2 anos, que foi uma coisa maravilhosa para mim também, porque me deu uma dimensão, no design na Fevale, assim, eu não sei como é que são os outros designs, eu li um texto, assim, que o Igor, né, que era o Casanotti, trouxe para a cadeira, que ele também fez esse mesmo mestrado, e aí foi um texto que falava do Juice Salif, que é o espremedor de limão do Stark. Exatamente. Que aí era toda uma discussão simbólica no sentido que ele fala assim, não, isso aqui não é um espremedor de limão, isso aqui é um iniciador de conversas, né? Aquele papo brabo, mas que era um artigo de 15 páginas lá que eu li aquilo e pensei, meu Deus, que massa isso aqui, porque ele ficava conversando e trazendo toda essa questão do artefato enquanto um nexo teórico, assim, né? Tipo, de que incorpora tudo que quem projeta ele coloca os valores e tal, né? E aí isso foi se moldando de certa forma, assim, na minha cabeça. Eu fiz mestrado e aí lá foi o contrário. Eu passei na Fevale, eu passei 7 anos projetando, desenhando e fazendo coisas na oficina e tal, que nem um maluco. E aí, quando entrou no mestrado, 2 anos lendo 50, 60 páginas, né, tipo, por semana, que era uma coisa para mim, escrevendo muito. Que o mestrado para mim sempre foi a pior etapa de qualquer formação. Acho que é pior que a 6ª série, inclusive. Não sei porque eu não lembro da 6ª série direito, mas faz tempo já. Porque a 6ª série é uma merda, né, cara? É a mudança. É uma mudança, mas o mestrado é um saco. O mestrado é horrível. Até pelo tempo curto, né? Não, mas pra mim foi maravilhoso. Tipo, acho que no sentido, claro, foi muito sofrido, foi um período... Não, é legal no que tu adquire, no mas ele é só sofrido. Que é uma sofrência, assim, que parece que não dá tempo de nada nunca.
Não, aí é super Tem pouco tempo, corrido, 2 né? anos são pouco tempo. E É. tu tem todo um... Aqui no PPGAV da URGS, né, a gente tem aqueles 24 créditos. 24 no mestrado, 36 no doutorado, né? Uhum. E tu tem que prestar conta dos créditos. Bom, se tu é bolsista, inevitavelmente, tu vai ter que fazer estágio docente, tu vai ter que fazer... Claro, a gente entende as regras do jogo. É um ano fazendo disciplina e um ano pra praticamente conjugado. A gente entende as regras do jogo. Mas para quem gosta de... E aí legal que tu já falou da tua formação, que ia ser a segunda pergunta. Tá, desculpa, eu já fui me... Eu acho que é bem pertinente isso que tu disse, porque para quem gosta de desenhar, para quem gosta de atividade prática também, né? E, bom, talvez nesses 2 anos de mestrado tá dormindo a coisa, né? Tu tem que dar conta do texto, tu tem que escrever, tem que desenvolver artigo, tem que defender uma dissertação, né? Em 24 meses, sei lá. E o desenho vai ficando de lado. Eu falo muito isso porque eu tenho uma pastinha, né, no meu notebook lá, que é assim, ideias de um Júlio que ainda pode ser um artista. Né, que é um lance assim, de que, cara, eu me entreguei tanto ao texto, né, e esse processo pelo qual tu tá comentando, e hoje a minha atividade de desenho é com os alunos em aula. Eu desenho junto com os alunos e é isso, eu não consigo ter tempo em casa para isso. Isso é angustiante para quem gosta de desenhar. Isso é um pouco angustiante. Gosta de produzir, né? Gosta de produzir, enfim, fazer a parte prática. Mas, e por isso que eu acho que essa questão de tu comentar a formação, ela é extremamente pertinente, porque... E aí tem outra coisa que eu lembro, na verdade, minha memória, assim, e eu acho que por isso que o teu trabalho me chamou a atenção e por isso que depois eu te chamei para ser professor lá no curso de design de interiores. Eu lembro de uma história não sei se foi no teu TC ou se foi lá no mestrado, da mochila que tu fez, enfim, Sim, que foi nos primeiros, acho que projeto 2 ou 3, assim, enfim, que era... Eu fiz com 2 colegas, era eu, o André e o William, que eram amigões, são amigões ainda e tal, e a gente fez um projeto que era uma mochila de banner de rua, assim, né, essa estrutura e tal. E aí a gente fez, e foi muito massa, porque foi uma baita uma experiência, assim, porque a gente se dedicava muito, assim, no sentido de prototipar, de fazer as coisas com a mão, assim, né? Tipo, de tu ter aquilo. Então a gente fez essa mochila de papel, fez essa mochila de tudo que era material, e botava nas costas, testava e costurava, e que eram umas coisas que a gente não fazia, assim, não fazia ideia de como fazer, inclusive, assim, né? E aí é um dos trabalhos que até hoje, assim, acho que essa mochila existe em algum lugar aqui. Eu usei ela durante muito tempo, assim. Eu ia pra Fevale com ela, porque ela funcionou tão bem, assim. Era uma droga em diversos aspectos, machucava a mão umas partes, uns negócios que a gente não sabia costurar direito. Mas... E aí depois surgiu um monte de coisa, assim. Não que isso não existisse na época, assim, mas depois apareceu um monte de coisa mais profissional, assim, dessas mochilas e tal, e a gente ficou, olha aí, sabe, tipo, a gente não tava tão errado, assim, em alguma coisa, né, e foi legal, assim, de fazer na época, né. Eu chamei a atenção disso, Bruno, justamente pelo fato, né, eu falei que a conversa, ela tem um escopo, mas a gente vem com conversa antes, né, daí, bom, o cara veio caminhando do Bonfim para cá, e acabei criando esse nexo, né, essa relação simbólica com essa mochila também, né. Quem caminha, né, quem gosta de caminhar, gosta de pensar. E, geralmente quem pensa se expressa de alguma forma, né, ou no texto, ou no desenho, enfim. E a coisa da mochila é um negócio meio simbólico, né? É um lance meio de vou botar isso nas costas, vou seguir minha caminhada, vou fazer minha deriva, enfim, vou fazer flanar. Vou flanar, né? Então, assim, eu acho que inevitavelmente, né, a tua caminhada, ela é uma caminhada muito bem costurada, né? Mesmo esse trânsito entre design e artes, né? Me parece que é bem costurado. Talvez até a gente não se dê conta disso, assim, né? Tu precisa ter um olhar de fora para tentar entender essas costuras, mas eu acredito que sim. E aí eu vou indo para uma outra pergunta, cara. E daí depois eu já deixo o Alexandre também. Sim, não, vai firme, cara. Não, mas vai, eu prefiro que a gente fique conversando do que ficar fazendo perguntinha. Tu segue ainda na área do design, tu continua como designer / artista, o artista de Cetra, né, que é aquela figura clássica. Assim, né? Ou tu te entregou de vez para as artes e é isso, e design tá lá só na memória? Me entreguei de vez para as artes, assim, foi... Porque depois que Antes tu... Falar. Quando que tu viu, assim, que
que deu o clique pra ir pras artes, assim. Tá, tipo, é aqui o meu... Na verdade, foi um péssimo clique. Foi horrível, assim, porque... Não, foi uma situação horrível, porque, na verdade, assim, quando eu fiz o mestrado, eu cheguei na Fevale, eu pensei assim, eu sentei, assim, e pensei, tá, agora é aqui que eu vou ficar, e é isso que eu queria, assim. Era, tipo... Era o que era o que eu queria fazer da minha vida, é ser professor, e eu vou seguir. E não era nenhuma coisa de fazer doutorado e virar pesquisador, não, era ser professor, assim, era a minha coisa, assim. Só que foi um período ótimo, foi muito legal, assim, mas eu tinha muito aquela tensão de a qualquer momento algum aluno ia chegar, levantar e falar, você é uma farsa, sabe? Tipo, sim. né? Então acho que todo professor... Todos temos. Até passa hoje. por isso, né? E, porra, Nas oficinas tu não sente isso de vez em quando? não, tu sabe que não, eu acho que foi acho que muito mais ali na Fevale, porque também teve um outro... Pra questões institucional. institucional. Institucional, e também teve uma outra coisa que o Igor me sacaneou, mas num bom sentido, porque o Igor ainda era o coordenador do curso, né? E aí ele pensou, assim que eu me formei, ele falou, cara, vem aí, abriu uma vaga, vem aí fazer entrevista, eu vou lá, né, tipo, faço qualquer coisa pra entrar na universidade e tal. E aí, só que ele tava, na época, saindo o professor Eduardo, que era um engenheiro de materiais, e eu fui dar materiais e processos, que é a cadeira que eu mais odiei ter, né, tipo, né, na faculdade, assim. E aí, cara, era materiais de processo, era um negócio, assim, que eu nunca sabia, tipo, era uma coisa, assim, o ponto de fundição do ferro e do não sei o quê, e do bebida, meu Jesus, sabe? E aí o que eu fiz? Eu tinha 2 meses ainda, me preparar, digamos assim, eu sentei, li tudo que eu podia, e aí até mudei um pouco o escopo de olhar, ao invés de ficar olhando para esses aspectos do material muito mais... eu trouxe uma abordagem muito mais sensorial, emocional do material e tal, que foi engraçado, porque daí depois eu saí da Fevale 1 ano depois, porque apareceu uma oportunidade de abrir uma empresa com os amigos e tal. E aí quem entrou no meu lugar foi a Lauren, né? E aí ela é uma assim, a doutora em materiais, escambau, é outro nível, assim, né? Tipo, é alguém muito mais competente do que eu para dar essa cadeira. E aí eu fiquei sabendo depois que os alunos reclamavam, né, de mim, porque eu não dava os gráficos, A parte técnica mesmo, né? técnica, porque eu nem sou ressentido em relação a isso, porque eu acho que quando a gente tá mais novo, assim, talvez eu fizesse essa crítica para mim mesmo, se eu tivesse nessa faixa, a gente acha que a gente precisa ter a coisa técnica para se tornar alguém, um grande profissional e tal, que depois com o tempo a gente percebe que existem variações muito grandes, né, Sim, do que é ser um grande profissional, né, enquanto Sim. designer e tal. Enfim. Mas, enfim, daí eu saí da Fevale, deu uma oportunidade de eu sair e abrir uma empresa que eu era de design de produto de dados, assim, que era uma coisa que 2 amigos conseguiram financiamento com um lugar e a gente ia ajudar pesquisadores, era um trabalho muito legal, assim, que era ajudar pesquisadores de diversas universidades do Brasil a transformar as pesquisas deles em produtos, assim, tipo, para ser consumido pelo governo federal, pela população, sabe, no Ministério da Saúde, era um lance, assim, muito massa. Aí eu passei 4 anos lá, e aí nesse meio do caminho, assim, surgiu o Predinhos, assim. Aí eu fiz um curso de doméstica, sabe, esse curso online, assim, de desenho, e aí eu comecei a levar o meu caderno para tudo que é lado e desenhar de qualquer jeito. Da onde surgiu, né, o Predinhos. É que daí faz uma relação Não, direta... sério, não, vai. direta com do tipo clique da arte, assim, Sim. porque eu comecei a desenhar e comecei a fazer isso e ao mesmo tempo o meu trabalho, eu sempre adorei, a empresa era muito foda, eu virei sócio da empresa, assim, a empresa é muito legal, a gente era muito humano e tal, mas eu tava numa crise meio quase existencial, assim, de que eu sou, o que eu tô fazendo da vida, o que é o trabalho que eu tô fazendo e tal, e aí eu disse que foi um clique muito ruim, porque eu tive o burnout, né, a nova palavra do momento, né? Eu tive uma crise muito forte, assim, no início desse ano, e que fiquei muito mal e não sabia nem como lidar, assim, era tipo uma coisa que Esse eu nunca... ano agora, Esse ano, 24. tipo, foi em final de janeiro, assim, a gente voltou das férias, assim, e aí eu tive uma crise maluca, assim, e aí eu acabei saindo da empresa. Mas eu saí, tipo, no sentido de, tipo, eu não vou sair pra fazer arte ou pra fazer qualquer outra coisa, eu vou sair porque eu não sei mais o que eu tô fazendo da vida, assim. Sim. Só que eu saí e, ao mesmo tempo, assim que eu saí e acabei o lance, eu me dei Saiu, conta... desvinculou mesmo. Sim, desvinculei. Eu falei, gente, eu tô saindo, claro, eu fico aí, né, tipo, dando suporte e tal, mas eu preciso sair, assim, eu preciso saber o que eu tenho que fazer da minha vida, eu não sei, se eu continuar aqui trabalhando, assim, eu continuar fazendo o que eu tô fazendo, eu vou ter um troço, assim. E aí
O pessoal foi deu suporte e tal. E aí, só que daí, assim que eu saí, eu passei só uns 2, 3 dias e aí eu me dei conta que eu nunca tinha na minha vida, tipo, eu trabalho desde os 15 anos, assim, tipo, eu sempre pulava de um trabalho pro outro, né, tipo, e aí eu pensei, meu Deus, eu preciso ganhar dinheiro, né, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me manter e tal. E aí eu peguei, tá, o que eu tenho mais próximo de mim aqui é o Predinhos, assim, que eu, tipo, passei um ano negando encomenda, ou desenho de graça, eu, tipo, desenhava e dava os desenhos pras pessoas, desenhava e fazia, assim, tipo, trocava por doação pra, sei lá, coisa de gato, que eu gosto, assim, e tal, umas coisas bem... Eu, tipo, usava isso como um hobby total. E aí o que eu tenho mais próximo é o Predinhos, e aí eu vou usar isso pra ganhar dinheiro, né, tipo, pra me manter, assim. E acabou que. E aí foi esse o clique, sabe? Foi esse, eu, tipo, na verdade não foi nenhuma grande inspiração divina que baixou, agora eu sou um artista, que é uma dificuldade que eu tenho até hoje, assim, que eu fico, será que eu sou artista? Que, né? Eu não, eu tenho essa. É um debate interno, assim, que tá bem relacionado até com isso que tu falou do circuito das artes, né? Pô, eu não sei, a gente falou, né? Eu não sei nome de artista de Porto Alegre, eu não sei o IA, né? Tipo, parece que tu tem que passar pelo IA para ser o artista, né? Ser alguém reconhecido. São as instâncias legitimadoras. famosas E instâncias. eu não é nenhuma crítica assim, sou fora do sistema. Eu entendo isso, que é tipo, é isso, tu tem que ser realmente, né? Tu tem um corpus ali E tem intelectual, Tem né? uma coisa que eu vejo, que tem muita gente que tem dificuldade também. É tipo assim, tu tem que vestir a coisa assim, sou artista, sabe? Uhum. Também é uma coisa que às vezes a pessoa tem dificuldade, não é o perfil da pessoa, tipo assim, sou um artista, É. sou, sabe? Aham. Complicado. E como é que tu começou com os predinhos em si mesmo? Foi nesse. Tu fez esse curso online, uma coisa assim? Foi no Doméstica, que é uma Sim, plataforma de Doméstica eu conheço, curso. tá. É, Aí isso, tu uma plataforma de começou a fazer curso. por conta, assim? Daí tinha um curso lá que era tipo desenho urbano expressivo, sei lá. E aí foi muito bom esse curso, assim, porque era um cara, Albert Kiefer, um cara, sei lá, um suíço, uma coisa assim. E ele desenha, tipo, é só que ele desenha, assim, e os meus desenhos no início eram a cópia dos desenhos deles, assim, tipo, era uma tentativa de cópia, assim, né? E aí, só que foi muito revelador pra mim, porque eu ainda, de novo, né, voltando para a história a minha relação com o desenho era aquela relação do tipo, a linha, a perfeição, a perspectiva, a coisa que eu nunca tive, assim, eu brigava muito para ter, era muito sofrido tu desenhar uma coisa boa, assim, que eu gostasse e tal. E aí o cara falou assim, não, vocês podem desenhar o prédio aqui, vocês olham para ele e não precisa fazer uma linha reta. E aí para mim foi nossa, explodiu minha cabeça, assim, meu Deus, eu não preciso fazer uma linha reta. E aí eu desenhei e fiz uma linha, e aí fiz outra, e tudo torto, e aí, tipo, eu até postei esses dias ontem, assim, o primeiro predinho que eu desenhei, Eu vi. assim. E aí é isso, foi em julho, junho, né, há 2 anos atrás, de junho de 22, assim, e é o primeiro predinho, um troço sem perspectiva nenhuma, Sem né, pretensão sem nenhuma pretensão, a perspectiva, inclusive, é toda errada, assim, tipo, da sacada, não tem profundidade, não tem nada, mas é um negócio que em mim bateu, assim, de uma forma, tipo, que massa, assim, sabe? E aí, daí foi essa relação da caminhada, porque isso, tipo, o predinho virou esse lance, tipo, tu caminha por Porto Alegre e tu tem muito prédio, assim, e muito espaço, não é nem prédio, agora uns predinhos, eu fico até na dúvida do nome, porque virou uma coisa, tipo uns predinhos, né, umas coisinhas assim, mas virou um nome, eu não me importo tanto, assim, mas o que eu tenho agora, assim, o que se transformou, predinhos, é muito uma perspectiva de espaço, de memória, sabe, eu acho que o próprio Mas predinho ainda nessa relação urbana, né? claro, não, totalmente Do urbana, espaço assim, urbano, do flamar, do abrigo, sabe? do tá na rua, né? Exatamente, assim, é uma coisa que ela tá, inclusive, muito relacionada ao texto, assim, porque muito dos predinhos que eles surgem, os desenhos, eu crio muitas histórias, né? Eu adoro tanto... Postou uma esses tempos também, que tem um texto embaixo. É sempre isso, anteontem, tipo, eu sempre desenho e faço um texto para aquele prédio, assim, e eu gosto de pensar essas histórias, assim, então é um lance que para mim ele surge quase junto, às vezes a história surge antes, e aí eu desenho um prédio que eu digo, essa história ia ser legal se ela acontecesse nesse predinho, eu tivesse uma relação com esse predinho de alguma São todos alguma prédios forma. tu vê no teu entorno, Tudo, assim, aqui em Porto Alegre, no caso. Exatamente. Não tem nenhum prédio que é do nada, assim, criado, né? Foto, Tipo, tu tá em loco, Não, o croquis que seja, tu faz... Não, eu desenho muito em foto, desenho, Foto. tipo, olhando pra, principalmente encomenda, assim, Sim. é muita, tipo, muito Google Maps, porque tem muita foto que ou não foi registrada, ela já tá demolida, tem muita não, essa coisa, assim, né? Então tem uma relação muito forte, as encomendas, assim,
Mas as minhas, e aí tá muito ligado à relação do desenho, no sentido de ontem eu tava conversando com o Marco, que é um professor de desenho, que eu tô fazendo aula com ele, assim, a gente troca muita ideia e Marco. tal. Putz, é Fioravante, eu sempre esqueço os nomes. Fioravante. Fioravante, Foi nosso isso, colega, Fioravante. conheço, Conhece, Ele é, né? é um baita cara, Gente boa. Foi o que publicou assim. com a Thalita, assim. Terminou o doutorado agora há pouco tempo. Sim, ele inclusive tá, tipo, entrando pra dar aula e tal, e enfim, ele é, assim, é muito, muito massa, e tô tendo aula com ele, tipo, lá no Gravura, lá no Vila Flores, onde eu trabalho, assim, e é uma conversa muito legal, assim, e daí a gente tava falando, cara, porque ele tava propondo umas ideias de exercício, assim, e aí eu me dei conta que, na verdade, e eu tenho um cartaz lá no meu ateliê que é, tipo, se não desenhei de fato nunca vi, né? Que é uma relação muito que eu não desenho coisa da imaginação, assim, não por achar isso ruim ou bom e tal, mas é uma coisa tua. é uma coisa Sim, minha, assim. Pessoal tua. Né? É, exatamente, porque é uma relação que eu tenho com os predinhos e que eu passei a ter com tudo, assim. Então eu tô toda hora desenhando, tipo, eu olho pra esse conjunto e daí, bah, que legal, eu desenho isso aqui, e é uma relação de ver as coisas, eu preciso ver as coisas pra desenhar, assim. Cara, isso que tu falou eu acho genial, assim. A gente começa dando aula de desenho, enfim, o Alexandre já deu aula também, e por um bom tempo. Já Então, de uma assim, maneira muito, parece com o Batman, assim, já. Não, é tipo, De aula de Então, foto. ótima do Nolan, né? exatamente, É, né? Tipo, bah. ainda tô Ah, é matando todo mundo. É. Ô, aula de foto, de cultura, modelagem e de desenho. E é muito doido, porque eu fui assim quando eu comecei a desenhar lá na professora Teresa Poester, Fundamentos do Desenho, uma monstra, né? Aham. Uma artista fantástica. E eu desenhava muito realista, assim, aquele lance, quero fazer o desenho Como perfeito. quase todo mundo que entra. Não, né? sim, Aham. quem entrava no Instituto de Artes ia fazer o renascimento. Eu, Ou você, quadrinhos. os dois partes. Os Mas que tem magics ali, uma né? relação Sim, de... sim. E a galera entra querendo fazer isso, sabe? Querem, pô... Até porque às vezes não conhece muito mais. Ah, né? não, mas eu Né? quero um desenho técnico, eu quero fazer linha perfeita. eu quero fazer- Aham. Cara, o cara que chega pra desenhar comigo, a primeira coisa que eu digo, a primeira coisa que a gente vai aprender a fazer é enxergar as coisas. É, entendeu? exato. Precisa aprender a exato. ver pra poder desenhar. entende? Aham. Então, E tem uma resistência com isso, né? tem Nossa. Muito. E eu acho que nem uma resistência de, tipo, não querer. Não, é é falta de de- maturidade, é, assim. É, tipo, é o entendimento. Eu só consigo É entender expandir Gestalt. a visão da coisa. Tipo, entender a lei da Gestalt, assim, né? Tipo, no design a gente falava, não, porque da Gestalt tem que aplicar Gestalt nas coisas. Que Gestalt? Eu não sei nada do que tá falando. E agora eu fico tendo, olha só, tipo, quando tu, ao invés de desenhar o copo, tu desenha aqui O no meio. vazio, né? O O vazio, intervalo. e tu desenha um monte de forma em volta, e a pessoa, tipo, o desenho acontece no cérebro de quem tá olhando e não no teu traço, assim. Eu pensei, meu Deus, que loucura, sabe? Dá. Pior que é bem isso, assim, mas eu acho que vai muito também da formação prévia que a gente tem, né? A gente tem um déficit de formação artística e cultural Cultural. nesse país que é Aham. absurda, né, cara? Eu também agora trabalhando dentro da escola municipal lá em Novo Hamburgo, assim, tento trazer algumas coisas, algumas referências para as crianças, trabalhando com animação, enfim. Mas é complicado, velho. É bem complicado esse... A gente vem a nossa base, ela é muito fraca do ponto de vista de Percepção e arte, formação né? cidadã, né? Aham. Porque o desenho, ele não, o desenho ou as artes ou a cultura de maneira geral, a música, enfim, ela é pró-formação, ela forma o cidadão, né? E isso a gente percebe que cada vez menos as crianças estão podendo usufruir disso. Mas vamos seguir aqui, cara. Só deixa eu te falar. Vai lá. A aquarela entrou onde? Como? Onde entrou no teu trabalho? Mas em que momento que a aquarela... Na verdade, Só te fazer uma pergunta. Em Claro. algum momento antes, tu chegou a cogitar fazer artes visuais, alguma coisa assim? Não. Eu fiz, na verdade, eu entrei no design porque eu tava fazendo, tipo, já começando a trabalhar nessa empresa, assim, que era de design gráfico e tal. Mas eu queria fazer, olha só, né? Ou jornalismo ou design, né? Eram as minhas escolhas, grandes escolhas, assim. Eu adorava escrever quando era menor também, foi redação e tal. Eu trabalhei num jornal, tipo, durante 6, 7 meses. O meu primeiro trabalho foi num jornal, assim. E na redação lá no jornal de Montenegro, assim. E eu sempre gostei muito e tal, então... Mas eu nunca pensei assim, tipo, agora eu penso, eu queria fazer o IA, eu queria fazer tipo, uma formação relacionada à história da arte, isso agora me dá... Porque
agora também, se a gente fizesse toda a nossa formação de novo, eu acho que é uma outra coisa, né? Tipo, a gente aproveitaria de outra forma, tu entende as coisas de outra maneira, se relaciona com elas de outra forma, assim, né? E que eu acho que, enfim, mas eu nunca tive essa pretensão, assim, né? De fazer isso, assim, essa coisa. E Aquarela. a aquarela entrou, na verdade, porque, eu não sei, sinceramente, assim, eu acho que foi quase uma coisa meio natural, porque esse curso do Doméstico, cara, ele ensinava a desenhar com marcador, né? Que era uma coisa da faculdade. Eu tinha muito marcador, esses marcadores de... Eu nem sei como é que se fala isso, esse material. Copic. Isso, Copic tipo, marca. a Copic desse é... tipo É, de- mas de- né, essa coisa meio canetinha grande. Canetão, Tem as duas pontas e tal. Tem gente que chama de canetão. Daí confunde com os canetão do É, quadro enfim. branco, né? Enfim. Mas é esse canetão a álcool, assim. E aí ele desenhava ali. E por algum motivo, eu, sei lá, eu comprei a minha. Na verdade, eu até acho que a primeira aquarela que eu recebi foi da minha namorada, que ela me deu uma aquarela aqui uma paletinha, assim, que é aqui do Brasil, uma brasileira, que acho que é de Minas, enfim, que é uma meio cores do mundo, assim. Que os caras, eles criam os pigmentos, tipo, de terra, sei lá, pegam a terra de uma cidade de Minas, pegam, sabe, massa. tipo, de vários pigmentos naturais, assim. E ela me deu aquela paleta que era uma coisa meio bonita. Eu tenho o nome, eu não lembro Depois o nome passa. agora. Eu passo ali, porque é muito legal, assim. Eles fazem era de papel, assim, daí tu abria, e aí tinha, tipo, a cor e o nome, assim, e daí tu pode dar o nome dela e tal. Enfim, foi um presente bem que eu gostei, assim. E aí eu peguei aquilo e comecei a pintar. Até foi, agora eu tô pensando, foi uma viagem que a gente fez pro Uruguai de final de ano, assim, e o Uruguai é muito, muito massa. A gente foi pra uma, sei lá, uma pedreira, umas coisas. Fizeram o litoral do Uruguai. A gente foi pra não fizemos todo o litoral, mas foi numa da cidade, assim, litorânea ali, que eu nunca tinha ido, e eles têm um esquema arquitetônico muito forte, assim, é absurdo, é uma relação com arquitetura em próprio Montevidéu, assim, qualquer prédio, tu vai, tem o nome do arquiteto, da arquiteta que fez, é uma relação muito forte, assim. E aí as casas lá a gente tem meio que uma vibe Tramandaí, né? Tipo, o nosso litoral tem uma vibe que é, tipo, eu adoro, é uma vibe da praia que eles não têm lá, que é uma outra vibe diferente, porque as casas, sei lá, é uma estruturação, eles têm Uma outra relação com a coisa. com a arquitetura, assim, e aí eu fiquei maluco, desenhava todas as casinhas lá e tal, e aí eu levei junto esse negócio e comecei a pintar lá com aquelas canetas, aqueles pincéis que tu bota água dentro, assim, né? Tipo, Sei. e eu comecei a pintar ali, e aí fui meio que emocionando, assim. Então, tanto é que a minha aquarela, agora eu tô numa crise de meia-idade com aquarela, porque eu aprendi meio sabe, tipo, fazendo, assim. Aí agora tem uma coisa chamada molhado no molhado, seco no Essas molhado, seco no técnicas. seco, e daí pra mim abriu minha cabeça, assim. Só que agora é engraçado que eu acho as minhas aquarelas piores do que quando eu não sabia as coisas, assim, sabe? Tipo, e aí mas agora eu tô querendo fazer aula com vários aquarelistas aqui, tipo, de Porto Alegre, assim, pra, tipo, me ensina, sabe? Me mostra como faz, assim. Vai ter um curso. Já aproveita, já faz o merchan, né? Teremos um curso. Mas é isso, e daí eu querendo aprender agora, porque, enfim, eu vou fazer um curso com a Keller, que é a Ana Luísa Keller, que é uma quadrinista aqui, né? E ela faz muito da história de Porto Alegre, é sensacional, assim, ela faz uma pesquisa muito profunda e é maravilhosa, assim, e daí ela, enfim, ela tem um traço de aquarela, uma aquarela totalmente diferente da minha, mas eu quero copiar todo mundo e aprender, assim, sabe, tipo, meio que sugar, assim, não, né, de sentido tirar... ruim, como é que é? É muito do aprendizado, assim, né? Não extrair, assim, uma coisa de Sim. extração. É uma coisa de, tipo, eu quero... Absorver. Uma absorção, assim. Eu tenho muita vontade, assim, desse tipo de coisa, né? E, enfim, mas a aquarela surgiu bem por acaso, sabe? Como quase tudo que eu faço, assim. Tipo... Bem ao natural. eu Ao tenho... natural, mas tem um movimento pra uma caminhada. Uma movimento... caminhada, Eu acho que é muito, até assim, eu comprei muito material diferente, assim, quando eu saí, porque eu saí da Odd, né, que é outro lugar onde eu trabalhava antes, assim, com uma segurança financeira até, assim, de, tipo, fui muito privilegiado no sentido de, tipo, eu
saí tendo predinhos, assim, mas eu só saí com essa segurança, tipo, eu tenho 6 meses pra fazer isso dar certo, assim. Sim. Então, foi... Só que eu comecei a comprar material e, tipo, tinta a óleo e tinta não sei o quê, e bastão de óleo e aquarela, e comprei um monte de coisa que eu não usei nunca na minha vida, assim. Não sabia nem pra quê direito. Não, exatamente. Pra mim foi uma grande descoberta que a tinta a óleo tu pode misturar com outras coisas e ela pra ficar mais viscosa, mais não sei o quê. E Até pra mim... farinha usa. Pois é, tipo, pra mim foi uma coisa, assim... Nossa, que mundo maluco é esse, sabe? Não E comprou o manual do Ralph Mayer? eu não li, eu não Não? sei nem Ah. quem é Ralph Mayer, né? Tipo, eu quero não Ó, e já não, vai atrás. não, já vou certo. Assim, ó, é uma coisa que pra mim assim é tipo, às vezes é quase Bate um meio papo com o Franz também. é isso, acho que é quase uma ansiedade porque eu vejo tanta coisa foda assim e tanta coisa legal e eu quero meio que correr atrás de tudo. Mas eu também dou uma respirada assim, tipo, porra, eu tô há 6 meses nessa doideira, sabe? Eu vou demorar anos pra aprender várias coisas, assim, É sabe? muita coisa, inclusive. É, Não adianta. Cara, é muito bacana poder acompanhar esse teu processo, mesmo que à distância, agora, na verdade, conversando contigo, porque tu vai falando isso, tudo, e eu vou imaginando essa figura que está transitando pela cidade e se perdendo. uhum. Tu vê que... Olha que viagem isso, né? Agora a sessão psicoterapêutica, né? É o crítico de arte sempre fala mais alto dentro de mim. Né? Quer fazer desenho, hein? Ainda quer voltar a desenhar. Vai fazer vídeo. Vai escrever teus textos podres aí que tu ganha mais. Mas assim, esse lance que tá vinculado a essa próxima pergunta, né? Como é que tu escolhe o teu predinho, enfim, mas eu acho que tem um lance talvez... Fora as encomendas, óbvio. Fora as encomendas, Uhum, claro. uhum. É um lance meio de caminhar, mas de se perder também pela cidade, né? Eu acho tão bom a gente se perder Que é pela o cidade, flanar, né? Que é o flanar. Aham. É o caminhar perdido. É tu Que vai é. sem saber. Tu tá indo pra tô indo pra lá. Que Sem vai, plano nenhum. Eu né? vou. Pra que aquele lado, vai. Agora ele vai baixar Mais ligado, o, né? o ar professoral de história da Senta, arte, né? né? Respira fundo. Que é o que o Baudelaire vai falar lá no Artista Moderno, né? Uhum, Que é justamente isso, de lá que vem né, Exato. o lance. E o Constantin Guy, o CG, que ele é o personagem, né, do Artista Moderno, é esse cara que tá caminhando, tá na trincheira, tá olhando as coisas ao redor dele, Aham. mas tá conhecendo o mundo através do desenho. Mas tá ligado? Tá ligado, né? Ele não tá só. Ele tá conhecendo o mundo, interpretando o mundo através do desenho. E aí corrobora aquilo que tu disse, olha, eu conheço alguma coisa no momento que eu desenho ela. Ou eu conheço alguém no momento que eu desenho, enfim. Mas é isso que eu ia fiz todo esse rodízio aqui, esse rodeio para mostrar Pra toda a minha mostrar o intelectualidade, obviamente. Mostrar Não, que valeu a pena Podemos fazer um encerrar por mestrado, um doutorado. Mas para te perguntar assim, tá, mas além das encomendas, como é que tu escolhe ali os prédios, enfim, como é que é esse processo? Na verdade, não tem uma grande... Acho que deve ter em algum momento, assim, eu só ainda não racionalizei a escolha, assim. Claro, começou muito pelos prédios mais antigos, assim, que é tipo, tinha uma formatação muito específica, que era um prédio, tinha um frontão ali, sabe, tu via que era uma coisa muito, sei lá, pré-anos 60, assim, anos 50, era uma coisa mais antiga e tal, mas isso foi evoluindo ao longo do tempo, assim, que agora é quase uma coisa meio... uma desesperada, mas não no sentido ruim, assim, é uma coisa meio, tipo, eu quero desenhar tudo, sabe, tipo, eu consigo inventar, eu consigo olhar para as coisas, como tu falou, assim, através do desenho, tipo, agora eu tava vindo pela Plínio ali, né, e aí tem todas aquelas casas, aquele conjunto de casas da Plínio ali, e aí é uma coisa, tipo, eu parei ali e pensei, eu vou desenhar API isso. ali? Isso, E o API? conjunto API ali, É o tipo... um dos primeiros conjuntos habitacionais, talvez, do Ele país. foi referência, não sei se só no Brasil ou se em alguns outros lugares do mundo também, porque na época era algo urbanístico, né? Urbanisticamente pensado. Agora tá Pois é, eu caidaço, até né? recebi, por muita coincidência, no próprio grupo do USC ali, antes de entrar aqui, eu vi, do USC, que é o Urban Sketchers, né, enfim, a gente pode falar sobre isso depois, mas eles mandaram um link que era, depois eu fui ver que era um vídeo sobre o IAPI, assim, foi muita coincidência, E é grande, enfim. né? Porque é- Não, ele vem até o outro lado dessas Brasil. eu vi, ele é gigantesco, assim, e aí que tá, só, tu olha pra ele, tu olha, olhando, assim, num passeio habitual, e tipo, é um prédio, feio, Porque tá meio caidaço, né? tá Mas caído, é velho, e é tipo, enfim, só que daí,
aí entra, eu acho que um pouco até uma questão do próprio design, assim, que eu acho que eu aprendi muito no mestrado, que é essa relação, essa reflexão sobre como tudo que está à nossa volta, assim, né, e seja objetos menores, esses microfones, esses copos, essas coisas, cadeira que a gente está sentando, mas até objetos maiores que são alvo não, né, são um produto de um processo projetivo, assim, eles eles incorporam valores, né? E aí tu olha, tipo, eu falava isso pros alunos, eu sempre adorei isso, assim, tipo, tu olha esse microfone, se ele fosse feito de vidro, ele ia ter uma materialidade, mas ele ia comunicar um monte de outras coisas, o Sim. cuidado que eu tenho ao manejar ele, né? Tipo, essas coisas assim. E aí, quando tu olha pro conjunto habitacional da EPI, tipo, tem uma perspectiva de, pô, comunidade, de tu criar uma morada para um grupo específico de pessoas e por que aquele material foi Que era a escolhido. proposta inicial, né? E aí, nesse meio do caminho, tu vê assim, não é, tipo, por mais que tenha um engenheiro, uma engenheira-chefe, uma pessoa que lidera aquilo ali, são umas escolhas muito micro, assim, e, tipo, um cara que tá lá montando, botando tijolo, por algum motivo tem um predinho lá que ele botou um tijolo meio torto e o prédio ficou faltando um tijolo lá, sei lá. E aí eu entro numas doideiras, assim, que é isso, imaginar as histórias ou imaginar essas quase tomadas de decisão, assim, falando bem como designer mala, assim, e tipo, esses momentos de tomar decisão que transformam, que moldam o projeto, né, e que fazem dele ser o que ele é, assim. Então, direto vem as pessoas perguntar assim, tu desenha, eu quero encomendar uma casa, mas ela não é bonita, ou ela não é antiga, ou ela não sei o quê, é uma comunicação inicial, assim, tipo, eu não me importo, sabe, eu desenho. Eu adoro desenhar porque isso significa alguma coisa para alguém, né? E tipo, e geralmente é isso, assim, é uma relação muito legal de que as pessoas que entram em contato comigo pra pedir uma encomenda, por exemplo, tem sempre uma história muito massa, assim, por trás, sabe? Tipo, pô, eu tô querendo porque essa é a casa que minha avó, que recém faleceu, a minha avó, que a gente, essa casa, ela saiu agora da família, ela vai ser demolida, e aí, esses dias uma guria mandou, assim, tem algumas pessoas que se emocionam, assim, mandam um monte de foto, e dela, eu preciso que tu desenhe uma casa na praia, super simples, casa de praia, assim, que ela tu vê, é uma caixinha de tijolo à vista, um teto, uma água, assim, e aí tinha um chuveirinho, assim, bem de praia, assim, né? Ela falou, preciso que tu desenhe esse chuveiro, assim. Daí ela falou, porque quando a gente inaugurou a casa, a primeira coisa que meus avós fizeram foi tomar um banho gelado nesse chuveiro. E daí ela mandou as fotos tipo, sabe, é todo um negócio que daí tu fica assim, pô, esse chuveiro é muito foda, né? Tipo, tu representar o chuveiro ali é um negócio que é muito, que para aquela pessoa significa uma coisa muito forte, muito potente, né? E é só um traço. Trabalha com a memória afetiva de um povo todo, né? Exato, assim. Então, é uma coisa que pra mim, assim, às vezes eu tô desenhando e quando, tipo, a pessoa recebe, eu choro as devas, assim, sabe? Porque é uma coisa muito legal, assim, tipo, por mais que às vezes eu nem goste do desenho enquanto resultado final, eu fico, essa aquarela podia ser melhor, esse traço não sei o quê. O desenho, no final das contas, não é, né, aquilo, não é para aquilo que ele, não é nem serve, mas não é aquilo que ele representa por si só no traçado ali, tem uma outra dimensão. Por essa situação toda. Muito total, assim, e por isso que eu não trato, eu tenho quase, ontem eu tava falando com o Marcos, assim, de tipo, ele perguntou, mas o Predinhos é tem o meio alter ego, assim, né, porque eu faço muita coisa não Predinhos, assim, que eu até renomeio como não Predinhos, que eu posto em outro perfil, assim, que é o meu. Sim, tu tem o teu perfil e tem o do predinho. É que é uma coisa meio separada, assim, porque a ideia é mais por questão também de redes Sim. e se adaptar, né, e tal. Mas eu separo um pouco, assim, mas é uma pergunta que ele faz e eu fiquei refletindo sobre isso, assim, porque eu não tenho vergonha do Predinhos, assim, tipo, o Predinhos é uma coisa que me faz artista, assim, é o que me levou pra cá, assim. É o que te trouxe pra cá, inclusive. Que me trouxe pra... exatamente, me trouxe pra cá, ou que me leva pros lugares, assim, porque é uma relação afetiva diferente e tal, mas ele é o que me mantém, tipo, é o que eu vendo, né, hoje as encomendas e tal, então ele é uma coisa muito comercial, e aí eu desenho muita coisa e às vezes fica parecendo assim, virou uma fábrica de desenhar e não se importa. Tipo, entra numa fila, desenha lá, entrega pra pessoa e não, eu tenho toda uma relação, eu falo direto, assim, tipo, no processo de venda, assim. Esse predinho aí talvez demore 30 dias, talvez demore 6 meses, não 6 meses, é um exagero, mas demora mais tempo, vai, tipo, às vezes eu vou atrasar. Então, assim, tu só me paga, a gente só faz, inicia essa coisa se tu concorda com essas coisas aqui. Senão eu não vou pintar, sabe? Tipo, é quase uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo do design, que era uma relação muito
É outra relação, né? Não é uma relação de 1 para 1, legal. Tipo, Sim. tem um monte de gente envolvida, tu tem que pensar em público-alvo e pensar em mercado. Sim. Golden Circle. Tipo, né? Já fiz muito, não quero cuspir no prato que comi, assim, mas é uma coisa que agora, pelo menos, me dá ojeriza, assim, tipo, eu não quero mais pensar sobre isso, assim, eu quero fazer isso que eu tô fazendo, assim, sabe? De arte e tal. Enfim, é outra vibe, assim. Só antes de entrar, não, curiosidade mesmo. Aham. As dimensões dessas tuas obras, assim, eu sei que tem coisas pequenininhas, né? Sim, Não sei dizer o tamanho, mas Aham. mas tu trabalha com coisa maior também. Eu faço... Já te arriscou, pelo menos? Tá tentando? Eu tenho os desenhos Daqui a pouco diz que padrões, não, mas tá só assim. no esboço Não, ainda. não, eu tenho até, tipo, eu tive que me organizar no início, eu fazia assim, eu desenhava as coisas, acontecia muito, eu tenho o moto, assim, também, tipo, todo papel merece uma segunda chance, então eu desenhava atrás de embalagem, desenhava em papel, tipo, Sim. comia um pão de queijo, pegava a embalagem, desenhava, e aconteceu, assim, tipo, eu desenhava um predinho comia um pão de queijo, pegava o papel, desenhava um predinho que eu via na rua, postava, alguém falava, eu morei nesse predinho, eu quero esse desenho, não sei o quê, e aí era, tipo, um desenho lá sem nenhuma medida, Sem pretensão nenhuma, assim. tipo, sei lá, fiz com a Bic e Só tal. umas gorduras no meio. Exato, tipo, direto, assim, às vezes tinha umas coisas assim, agrega agrega um valor. valor ali, mas, então não tinha um padrão, assim, daí agora eu ofereço meio, tipo, é A5, A4 e A3, pra ter uma dimensão, às vezes eu rasgo uns desenhos que é Isso mais como ou menos... encomenda, mas eu digo como produção tua. não, Eu como tô produção minha é separando- totalmente bizonha. É qualquer... Eu sei que a encomenda tu vai ter que eu tenho, até assim, por uma questão não, de precificação, inclusive. aham. Agora eu digo assim, a tua produção A minha produção... fora, não vou dizer comercial, que fica meio, Aham. mas fora a parte de encomenda, a tua. Que A tu tá fazendo minha... por É onde porque tu quer. onde eu tenho, o que eu tenho na mão, assim. Agora, por exemplo, eu tô desenhando Mas lá tem tamanhos grandes também? Tem. O predinhos é uma coisa que eu tenho. O maior predinho que eu fiz foi numa A3, assim. Tipo, é uma dimensão A3, inclusive é uma encomenda que sai de vez em quando, assim. Mas eu quero muito desenhar um predinhos maior e dimensões maiores, assim. Mas as coisas que eu faço, eu prefiro fazer. Desenhar com o ombro e não com o pulso, assim, no sentido de, tipo, quero desenhar coisa grande, porque eu fiz um curso, isso também, acho que foi talvez aí também, nesse meio do caminho, foi o clique bom, eu falei do clique ruim, que eu me tornei, mas o clique ótimo, assim, foi que eu fiz um curso de desenho com o Guilherme W, né, o artista plástico. Sim. E aí foi, pra mim, aquilo ali meu. foi uma grande, tipo, uma revolução pra mim, porque a gente desenhava de pé, a gente desenhava, né, coisas grandes, desenhava um monte de sucata, né, tipo, o lance, assim, tu desenhava um monte de... passava o tempo todo desenhando sucata. O W, ele sabe muita referência de artista também, então trazia muita coisa pra gente no ateliê, assim. E a última aula foi, a gente pegava um objeto que era um borrifador de água, assim, e aí ele desenha ele do tamanho dele, desenha ele menor que ele é, e desenha ele maior do que ele é, tipo, maior do que tu, assim. E daí eu fiz esse desenho, tipo, sei lá, 1,80 m, assim, de quase... uma parede, tipo, de um borrifador. E foi um trabalho, tipo, exaustivo, assim, mas foi muito transformador, que é uma coisa, assim, puta, é isso que eu quero fazer, assim, sabe? Tipo, eu quero muito, assim, desenhar, assim, grande, sabe? Esse aí Esse é o clique. Não, isso é muito interessante, cara, que tu traz, porque é o seguinte, aí que entra a própria história da arte. A gente começou essa conversa falando lá na nossa experiência com a Teresa Poester. O Guilherme também ele pode dizer que não. Ele tá no direito dele dizer que não, mas ele é um filho de Teresa. Também ele é editor lá. Então, assim, quando tu diz assim, olha, eu quero desenhar... Quem orientou ele, acho que foi o Flávio, né? Foi o Flávio, no mestrado, se não me engano. doutorado. Não, na graduação, acho que foi o Flávio também. Pode ser. Mas o lance de tu desenhar com esse... Ela dizia assim, né? De tu desenhar com esse compasso... A primeira coisa que ela nos diz é dizer que ela vai acabar com o nosso desenho. E de fato faz, Sim. né? Então, desenhar com esse compasso, desenhar com esse compasso, ou desenhar com esse compasso, que é o outro, né? A diferença é que isso faz, né? E até na maneira... É monstruosa a diferença. E é isso, é um desenho exaustivo. E a gente chega no outro ponto, né? Que às vezes as pessoas olham lá pro teu perfil, enfim, ou podem fazer esse julgamento, né? Dizem assim, o cara... Tá desenhando muito, e parece que é da noite pro dia. Não é da noite pro dia. Isso é trabalho pra caralho, processo, né, meu? É trabalhoso. A conversa foi esse processo todo, inclusive, né? Que a gente tá tendo aqui. Pra entender que não é que começou em 2000
Foi 2022, assim. O Predinhos Não, mas 2022, assim. Começou na Fevale. Exatamente. Foi em 2008 lá, né? Pois é. Que começou a questão, assim. E é engraçado. Isso eu acho que entre galera da arte, assim, que faz arte, independente da arte, que seja desenho, escultura, pintura, qualquer coisa assim. Sempre alguém fala, tu tem o dom, né? É tipo. Pô, tu vai ver o dom, né? Que é tipo ficar desenhando. Claro, tu sabe que a pessoa tá querendo te elogiar em certa Sim, medida, sim. mas eu acho que é muito isso, assim, de tu só se dá conta de como tu precisa desenhar e não se importar. Que foi uma das barreiras, assim, que eu acho que pra mim que é bom tu tá mais velho, né? Tá, tipo, sendo mais maduro e até entender, tipo, parar de se comparar. Tipo, às vezes. Talvez a única coisa. Não, mas isso pra mim, assim, acho que foi uma grande Ligar o foda-se libertação. um pouco, né? Foi uma grande libertação pra mim, assim, do sentido de, tipo, cara, vai ter gente que desenha melhor ou pior, ou enfim, mas acho Até que porque é um critério, um julgamento totalmente, de valor, né? Melhor ou pior. eu acho que o mestrado torna a gente uns malas sem alça, assim, de, tipo, intelectualizado, assim, mas eu acho que eu adoro fazer esse exercício e ficar pensando, assim, tipo, tipo, o que é a vida, né? Mas o que é melhor, o que é pior, né? Tipo, pra quem, por quê? Por que esse desenho é pior? Por que esse copo é mais feio que aquele ali? Enfim, tem, né, o sistema em volta, assim, mas acho que quando a gente trata o desenho pra gente mesmo, tô desenhando pra mim, eu não tô desenhando pra mais nada, assim, acho que o Predins foi isso, assim, tipo, tanto é que eu comecei a postar, sei lá, uns 6 meses depois, eu tenho um monte de caderno que é um predinho que eu ficava pra mim desenhando e ficava super emocionado E tem aquilo coisa ali. que vai ficar que ninguém vai nunca ver. E tipo, tem muita coisa, assim, e não é nenhuma coisa de, tipo, é só por falta de tempo de mostrar, porque eu não tenho vergonha deles, assim, eu acho, tipo, eu me sinto muito... eu me sinto muito orgulhoso, sei lá, ou, tipo, é muito bom, assim, de, tipo, desenhar e ter esse respiro, assim, de tipo, pô, um dos melhores desenhos, um dos desenhos que eu mais gosto é uma louça suja, sabe? Que eu, tipo, simplesmente adoro lavar louça, e aí eu tava com a louça toda empilhada, pré-lavada, digamos assim, né? Tipo, e eu pensei, puta, que vista Só te legal, esperando assim, ali. E aí, foi meio, ao invés de lavar, eu peguei um monte de lápis de cor, assim, comecei a desenhar e, tipo, são desenhos super, que eu tenho um maior carinho, assim. E eu acho que foi ali um clique também do tipo, desenha tudo, nada é não desenhável, sabe? Acho que com o Guilherme mostrava um pouco isso na aula, tipo, a gente ficou lá desenhando um monte de quinquilharia e, na verdade, o processo não é a representação daqueles objetos, É a percepção, na verdade, não é? Tu exato. aguçar não é a palavra, mas... Mas tu trabalhar essa olhar, tua percepção, tu mudar, tu ter mais de uma, talvez. desenhar sem olhar, tipo, foi uma grande loucura pra mim, assim, que eu acho que uma das coisas que mais me ajudou a desenhar melhor, assim, tipo, evoluir no desenho é o desenho sem olhar pro papel, né, que, tipo, É difícil pra cacete fazer isso. É um saco, vai ficar um desenho horrível, mas é muito engraçado como... Horrível pra quem? Exatamente, é horrível pra quem no sentido de... Pra ti não foi. É lógico, tu vai comparar isso com a Mona Lisa, tipo, tu vai ter uma diferença aqui, né, de técnica e tal, né, tu tá desenhando com a Bic e tem a Mona Lisa lá, sei lá, o óleo, é lógico que vai ficar diferente, vai ficar feio, coisa assim, mas a questão é de como tu entende que o desenho tu faz muito mais desenho no olho do que na mão, assim, né, e é uma coisa que é muito, muito, muito massa, assim, tu se dá conta disso enquanto tu faz, né? Tipo, enquanto tu tá desenvolvendo, assim, essa perspectiva, assim. Então, enfim. Hoje, pra mim, tipo, eu não sei se eu consigo... Eu não sei há quanto tempo eu não passo um dia que eu não desenhei, assim, tipo... Sei lá, pelo menos esse último ano, assim, eu acho que... Não, os últimos 6 meses que eu tô trabalhando direto, acho que não tem um dia que eu não desenhei, assim, tipo, sabe? De qualquer coisa, assim. E é isso, eu vim caminhando, paro, desenho, tipo, eu tentei fazer um teste ali, que era o desenhar uma casa ali eu nem lembro qual aqui, é ó. o nome da rua. Vou mostrar aqui. Que é uma casa que eu já desenhei, que é tipo, eu tava vindo lá da esquina, é esse desenho aqui, que tipo, que é uma casa numa esquina, assim, e aí eu vou caminhar desenhando, sabe? Tipo, eu vou desenhar enquanto eu caminho, assim. Exercício. E daí eu tava, tipo, fazendo, e é isso, é um monte de rabiscaiada, mas eu... Isso aqui é ali no IAPI, né, ou não? Não, é antes ali, é na 24 com alguma rua, assim. Mas, enfim, é uns processos, uma coisa de desenho, assim, que
é muito bom, assim, eu acho que é isso, essa expressão, o desenhar meio que pra viver, assim, é uma coisa que me dá... Talvez em algum momento eu sature disso, mas eu tô aproveitando enquanto eu Mas posso, talvez assim. vá saturar disso pra ir pra um outro... Pra ir pra outra, exatamente, Assim tipo, como... Acho difícil, assim, o cara sabe. Depois que a gente de alguma Pode dar umas maneira guinadas, mas o cara não larga o... É. Eu vejo por mim, assim, por ti. desde os 19 anos nessa cachaça chamada arte, né? Uhum. O cara não larga. É, Talvez tu pare um tempo de produzir, depois tu volta, sabe? Às vezes Aham. dá essas loucuras, assim. É. Ah, não, a vida, né? Pelo que eu vejo da galera que eu conheço, assim, né? Tem gente que dá uma pausa, de vez em quando, até pra dar uma... do outro Sim, pra mudar. Pra parar e olhar pro trabalho. Às vezes tem isso Aham. também, tem que parar e olhar pro trabalho, né? Olha eu falando, assim. lado. Aquele que a Aham. gente não tem ultimamente. Mas... Não tem mais nada. Mas às vezes é isso, né? Tu precisa Sim. que nem catar a coisa antiga que tu fez. Daqui a pouco tu olha, bah, olha só. A gente sempre se revisita, né? Aham. Na produção, assim. Tava conversando com a Lilian um tempo atrás. É sempre isso. Tua produção de hoje, tu tá sempre revisitando o que tu... Pode não estar ali, assim, meu Deus do céu, mas daqui a pouco tu para e olha assim, puta, olha só, isso aqui que eu fiz lá em 2008 Aham. tem a ver com o que eu tô fazendo agora em 24. Ah, né? sim. total. E isso já vai te dar um outro... Uma outra Total. perspectiva. Essa é a cachaça do... Não tem fim, né? Na realidade, não tem fim. O que tu ia perguntar? Cara, predinhos de outras cidades. Tu falou do Uruguai, né? Tu foi pro Uruguai, enfim. E tu tem perspectiva de... Eu tenho só mais umas 2 perguntas, assim. Uhum. E tu tem perspectiva de sair, assim, vou dar uma banda por... Montevidéu foi Buenos Aires. Vamos Buenos Aires e lá vamos fazer os predinhos e vamos trazer isso pra cá. Aham. Não, eu tenho 2 planos, assim, um que eu vou ir pra... Se tudo der certo, assim, eu vou ir pra Buenos Aires porque tem o USC, que é esse Urban Sketches, é um movimento meio mundial, assim, que aí tem capítulos em cada cidade. E aqui em Porto Alegre tem um, organizado e tal. E de ano em ano eles fazem o simpósio mundial em uma cidade. Esse ano vai ser em Buenos Aires. E aí eu vou ver... É uma droga porque é super caro. Tipo, é uma coisa... Desculpa. Esse ano, agora em outubro, vai ser 3, 4 dias em outubro. E sei lá, $400 pra, tipo, ter um monte... Aí que tá, tem um monte de artista que vai lá pra dar workshop, não sei o quê. Mas eu vou meio, tipo, eu vou quase como se fosse fora do cordão ali do bloco, assim, sabe? Tipo, eu vou lá pra desenhar, porque eu já fui uma vez, passei muito rápido pela cidade, assim, mas não com esse olhar do desenho, assim, então quero ficar lá o dia inteiro desenhando e tal. Mas eu tenho muito plano, eu tenho uma doideira, assim, que eu queria fazer, que um dia, talvez, assim, quando for mais desprendido, que é passar por cada cidade do Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente fazer um predinho de cada cidade, assim, sabe? Mesmo que isso demore uma vida, mas eu tenho muito agora, tipo, aqui, por exemplo, assim, eu queria pegar um fim de semana e ir pra Pelotas, e daí eu vou Pelotas e desenho, mas sem a pretensão de, tipo, registrar, fazendo uma cartografia da cidade. Sim, não, é sair... Eu vou cair lá em Pelotas, nunca fui, vou sair caminhando e vou desenhando o que me chama atenção, assim, sabe? Meio sem querer saber a história do predinho em si, sabe? Eu acho que não é esse o meu objetivo, assim, até enquanto predinho, assim, de registrar os grandes... Sim, a proposta não é essa, né? É registrar um monte de casa que faz sentido pra alguém, assim. Agora, no próprio Disney, eu tenho uns desenhos, por exemplo, de Porto Alegre aqui, sei lá, no mês retrasado, que eu desenhei a Casa de Cultura pela primeira vez, assim. Eu nunca tinha desenhado e é um prédio, tipo, é lógico que tu vai desenhar primeiro, né, a Casa de Cultura, tipo, os Sala de locais, desenho, assim. lá desenhar a casa de cultura. Sim, mas ia pra lá. Ficava lá fingindo lá, mas é uma coisa, assim, que agora, e até pelo negócio de, tipo, eu queria uns prints pra vender e tal, né, pra se manter enquanto artista, tu precisa recorrer a esses coisas, então tu tem que desenhar os lugares mais... né? Ninguém vai querer comprar uma casa aleatória ali, né? Sim. Por isso meu trabalho é quase contra comercial, no sentido de, tipo, 90% da minha produção, ela tá muito ligada a prédios que ninguém se importa, né? Ou ninguém consegue Ninguém enxergar, não, né? né? Ninguém nota. A maioria, né? Ninguém Porque nota. sempre tem alguém que... Claro, tem pelo menos uma pessoa que tem uma ligação afetiva com aquele prédio, né? Enfim, mas é mais difícil, assim, então tem essa... Mas eu quero muito, tipo, fazer tours, assim, prédios tour em lugares muito... Tem referência que tu usa de artistas, alguém assim que... Acho que Essa é uma perguntinha meio clichê, mas a gente não tocou nesse assunto, né? Tem assim, muito... que tu diga assim, tem esse, o cara é foda. Ou ela é foda. Sim, sim. Tem muito... Acho que o Kiefer foi a primeira referência. Até hoje eu tento me desprender de alguns truquejos que eu aprendi nesse curso, assim. E os prédios são muito maravilhosos, assim, é lindo, assim. Ele tem umas coisas, tipo, ele vai pra Tóquio e daí ele cria um livro, né, com uns prédios, assim, eles são maravilhosos e tal. Mas agora,
é um grande problema de rede social, assim, que é tipo, aparece um monte de aquarelista que tu Sim. olha, assim, tem um trabalho absurdo, assim, só que eu não sei o nome de ninguém, assim. É tipo, Não, tu põe, sinceramente, tu pesquisa. É pesquisar como- arroba qualquer coisa. Né? arroba alguma coisa. Mas eu não tenho mesmo, eu não Se sei o botar nome. aquarela nessas redes sociais, assim, tu E aparece muito, assim, eu tipo... fica à vontade de não fazer, porque, tem muita gente fazendo. Não, tem muita gente fazendo, mas é aí que tá. Sim. Eu acho que um tempo atrás eu teria esse sensamento, tipo, o que eu tô adicionando no mundo aqui, sabe? E aí agora, tipo, cara, tu não precisa adicionar nada no mundo. Já tem muita coisa, só vou... Tu desenha vamos pra lá, ti vou mesmo. desenhar. exato, Era Desenha isso. pra te fazer bem, assim, se der, não deu. E é bem como tu falou, assim, tipo, cara, de repente eu não tenho nenhum problema, assim, eu acho que eu não trabalho com essa pressão comigo do tipo, faz o predinho dar certo, porque se esse negócio não der certo, vai, tipo, ter que morar com os pais, sei lá, sabe, tipo, vai ter que acabou tua vida, volta tudo errado, não sei o quê. Não, é tipo, eu vou ter que voltar pro mercado de design, vou trabalhar, sei lá, como UX, não sei o quê, vou sentar, trabalhar das 8 às 6 e, tipo, viver daquilo ali, mas eu sei que eu vou continuar desenhando descaralhadamente, assim, sabe? Acho que uma é uma sensação boa, assim, tipo, de saber que eu tenho o desenho, assim, que é uma coisa... E que é isso, tipo, é uma caneta e qualquer papel, assim, que aparece na frente, tu já consegue resolver, assim, sabe? Essa vida, assim. Então... Mas de referência, assim, tem muito aquarelista, assim, tem uns 2 ou 3 específicos, assim, que eu realmente posso mandar depois, assim, que daí que eu aprendo muito, assim, tipo, olha só que loucura a forma como essa pessoa representa a luz, assim, sabe? E aí é um negócio que tu fica, eu quero imitar, eu quero aprender, eu quero... Como é que eu consigo também representar a luz dessa forma, assim, Sim. né? Tipo, que é uma coisa que é a minha crise de agora, assim, eu sei aquarela, a minha aquarela é a moda Miguelão, e aquarela de guerrilha, assim, e aí eu, tipo, não, olha só, tem todo um universo de pessoas que pensaram aquarela enquanto um campo de estudos e um campo de técnica e Tem tal, um monte né? de técnica, um monte de... Que é super complicado, que é a relação com a água, né? Que é super, tipo, não é o óleo, né? Foi muito engraçado que esses dias apareceu uma guria e falou assim, eu pintei toda uma aquarela, desenhei tudo, nanquim, tipo, tem todo um processo que eu mostro, assim, tipo, eu faço um rascunho inicial bem solto, depois eu faço um rascunho do lápis no papel, daí ela dá o ok, eu passo pro nanquim, aí do nanquim eu passo pra aquarela e finalizo, assim. Aí é tudo meio bem designer, assim. Aí, dando ok, tudo, chegou na última aquarela, assim, eu falei, só vou finalizar aqui, daí ela mandou assim, esse céu não dá pra ficar mais claro, assim. Daí não, aquarela, eu nem falo isso, tipo, cliente, não sei o quê. Não, é muito louco de tu pensar, assim, que aquarela tu não retira nada, né? Tipo, tu não consegue retirar nada, tu não apaga o aquarela, tu não pinta por cima. Não tem muito controle, na verdade. Não tem, Tem, né? Tem algum, tu mas acha tu que não tem, tem tanto controle quanto as outras técnicas. E a pessoa, tipo, ela não tem nenhum dever de saber isso, né? Tipo, olha só, não tem como tirar a aquarela, não tem como tirar ali, eu vou refazer se tu... Tipo, Não dá nem pra pintar por cima, né? Porque vira outra coisa. Exatamente, dela, porque eu gosto mais, as cores que eu queria dar pra essa pessoa é mais pastel e tal. Não, beleza, eu vou refazer, assim, e daí... Mas é isso, uma coisa assim, tipo, se fosse a óleo, tu pintava e voltava, né? Ou qualquer outro material, enfim. A própria acrílica, tu consegue cobrir. Tu consegue cobrir, tu né? cobre, ou tu, sei lá, tu põe um papel em cima, põe uma fita, e aí eu já ia fazer de outras coisas, assim, mas enfim, é uma relação engraçada, né? E a aquarela tem uma história muito, muito bonita com os viajantes também, né? Com essa coisa do registro por passar no espaço. Da observação, né? Da observação. Muito legal. Cara, e aí, pelo menos da minha parte, pra fechar, eu também só. Tu falou da edição do livro do Kiefer, né? Que tu comentou. E, batendo o olho ali no teu Insta, óbvio, né? E nós que o Alexandre, na verdade, né? Porque Só olhar ali, ó, isso é tudo coisa que a gente... É só ele, aí, ó, é só ele que trabalha essa parte de edição, né? Eu sou o fazedor de perguntas. O Júlio vem aqui fazer entrevistas. Eu tomar um café. Eu que faço café. Ele se ferra que faço tudo. Faço tudo, eu só tomo café e faço Habla. Mas assim, eu fiquei de cara, obviamente, pensando num livro, numa edição dos teus trabalhos. Eu também, esses dias a gente foi, minha companheira e eu, fomos num café bem legal. Agora não recordo o nome do café, mas muito bom. E aí tinha um livro do... Porto Alegre? Porto Alegre, aqui tinha um livro do Celopax, cara. Mas 365. Eu tenho, é maravilhoso, assim. Muito fantástico aquele livro, assim. Eu fiquei pensando, que foda, sabe? Que trabalho a full, assim.
E aí, inevitavelmente, organizando a pauta para conversar contigo, eu pensei, mas voltando no tempo, lá no livro do Celopax que eu vi, fiquei pensando, mas daqui a pouco o Lawrence tem produção aí para um livro também. Tu pensa nisso também? Eu penso, mas eu penso muito mais... Não agora, pode ser uma coisa que tu pensa lá pra... Na verdade, ele é aquelas ideias que a gente chuta e aí ela fica lá, né, acontecendo na cabeça, assim. Decantando. Meio decantando, exatamente, assim. Eu penso muito... É porque eu tenho muito carinho, assim, eu acho que muito mais eu, talvez, do que o resto das pessoas, assim, no sentido público, que eu adoro as histórias, então, que eu faço ali. Então eu quero muito, mas não, tipo, fazer algo que relacione, assim, sabe? Que é tipo, sei lá, se vai ser o conto e o desenho, sabe? Ou se vai ser, tipo, um livro que eu junto todos esses pequenos contos, tento criar uma relação ali entre eles ali, e os predinhos acompanham, sabe? Ou enfim, ou fazer não um livro tipo que tu vai olhando assim, a fazer, sei lá, um mapa, uma coisa meio, Sim. eu tenho muita, é que eu sempre fui muito impresso assim. Eu adoro a coisa Sei bem, impressa, acabamento, tipo, Nossa, também. pois é do a idade. design, exatamente a idade e tal, né? Mas eu tenho muita vontade assim, eu só não sei. Eu quero muito transformar ele de uma maneira que ele seja Impresso. impresso, Mas ou não sabe o que tenha ainda. sentido, que tenha sentido, tipo, que não seja, encaderna, põe numa ordem ali, né? Enfim, que eu acho que pelo menos do Celo é muito foda porque é uma obra de arte, cada um daquelas pecinhas, Sim, assim, sim. né? É uma outra relação que eu acho que talvez o Predinho não tem tanta força, porque ele também tem, se tu pega tudo que eu produzi, é uma instabilidade, assim, maluca, né? Tipo, que eu acho que ele já tem uma certa coerência gráfica, assim, talvez, né? Que faça sentido no trabalho dele ali, mas que eu ainda não vejo na minha, ou, enfim. Até pelo percurso, né? Exatamente. O dele é mais longo, né? Não, Bem mais longo. O teu é E curto ainda. um puta artista, assim, então... Enfim, mas eu tenho muita vontade, assim, de alguma forma transformar isso, eu acho muito legal tu contar a história a partir do tomo ali, né, da organização, de como que tu bota antes e depois e tal, né, Sim. muito massa, assim, né. E pra gente já encerrar aqui, praticamente, já tem mais de uma hora, eu acho. A partir de amanhã, o que espera? O que a gente pode esperar? Além dos predinhos. Não desmerecendo os predinhos, mas sim. alguma coisa que Cara, tá pensando em exposição, que, né, publicação a gente já sabe alguma coisa, não sabe o que ainda. Mas alguma exposição, algum projeto que saia da curva, de repente, sei lá, alguma coisa assim. Tem alguma coisa em mente eu ou tenho não? um lance, esse mês foi bem fora do normal, assim, porque eu tive 2 exposições, assim, uma a gente Não expôs... tem alguma coisa do IAB? Eu passei no IAB. Que é pra depois ainda, né? Vai ser eu não sei, eles não entraram em contato comigo ainda, eu só Sim, passei eu vi que lá entrou, tá no edital, teu nome tá lá. Isso, no Ocupa IAB lá e tal, então vai ter, eu vou pensar, Instituto assim... dos Arquitetos do Brasil, né? Aqui Isso, de Porto Alegre. exatamente, eles têm um prédio lá No centro, lá Na Riachuelo. Bento, não. General Na Câmara. Bento ou na General Câmara? General Não, Câmara não com alguém, não é numa esquina ali? enfim. É na esquina ali, eu me foge, eu sou péssimo Pois de eu nomes de boto ruas. na legenda. Mas bem, é um espaço muito legal, que né, é muito bacana, assim, então a gente vai ocupar um espaço lá. E aí eu tenho um lance que é muito de desenhar cadeira, que eu tenho por algum... Tipo, cadeira, porque todo mundo pergunta, por que tu cadeira, não sei o quê, e aí eu tenho uma cadeira tatuada e tal, daí é que eu tenho um lance meio de designer, que é tipo, todo designer que se preze tem que ter uma cadeira com seu nome. assinada e tal, e eu nunca tive, né? Então acho que agora é uma vingança meio que tudo que material novo que eu testo, desenho a cadeira grande e tal, e aí... E é um objeto que eu tenho muita cadeira desenhada, porque às vezes eu tô esperando um exame, esperando uma fila, esperando não sei o quê, e a coisa mais próxima que eu tenho é uma cadeira, então é o meu objeto de interesse e eu desenho ali, enfim. E aí eu tô expondo umas peças, assim, lá na Macum, que é uma livraria na Cidade Baixa. Sim, ali maravilhosa. Eu não lembro o nome também não vou lembrar o nome da rua. mas na Cidade Baixa é muito legal ali, um espaço, um café, tem um café, livraria, né? E aí a gente teve uma exposição do Vila Flores, que é onde é o meu ateliê, na Habitarte, que é uma casa na Três Figueiras ali, que é uma galeria, meio casa-galeria, assim. Sei, Habitarte conheço. Que também foi muito legal, porque foi a primeira vez que eu vendi eu vendi obra expostas, assim, tipo, foi uma grande... Não foi uma encomenda. Não, foi, tipo, tinha ali 3 obras que foram vendidas, assim, que
é muito bacana, assim, a sensação, né? Tipo, alguém olha e leva, assim, é muito, muito legal. Ahn, mas eu não tenho. Aí tem essa exposição que eu não sei como é que vai ser e tal, mas que eu tenho muita vontade de fazer com porta, assim, porta gigantesca, assim. Então é uma Essa coisa do que eu tô. IAB tu não tem ainda. Não tenho, eu fiz uma proposta, assim, mas é uma proposta que ela meio, tipo, eu vou propor isso aqui, mas eu sei que vai mudar no meio do caminho, né? E aí a obra maior é um desenho no tamanho real da porta do cabaré, que pegou fogo, né? Tipo, lá na Independência e tal. Sim. E aí é uma coisa que eu tenho no chão lá, no chão do ateliê, eu tenho o porta do tamanho real, que eu vou desenhar ela, assim. E aí eu tava trocando com o Marcos a gente fazer uma frotagem, fazer, sabe, tipo... Enfim, daí eu já tava... Várias coisas, enfim, vários desdobramentos. isso aí... E aí o Predinhos dá toda uma dimensão gráfica também muito grande de aproveitar, né? Tipo, a porta e janela, e não sei o que, material. Eu acho muito legal. Aquele prédio lá tu chegou a fazer já? Sim, Esse do Camaré esse tem? foi um dos primeiros, assim, tipo, inclusive meio que virou um print, assim, meio, foi o primeiro, alguém falou, tipo, eu queria uma cópia disso, né, tipo, porque daí também, né, pega toda uma memória afetiva de uma galera aí, né. Com certeza. Mais velho. Exatamente, Galera aí, uma galera aí, né, Meus 35, 40. exatamente. Tu fala de memória, cara. Eu pouco me lembro dessa fase. Exatamente, eu né, lembro foi de- flashes, assim, né. Quando eu via tava em casa, na casa de alguém, mas de eu não- repente, alguns flashes se lembram, assim, né, mas alguns bem momentos isso. lá dentro, assim. Alguém pegando no tornozelo enquanto tu subia a escada, né? Tipo, tinha E pra descer depois. Pra descer, exatamente. É totalmente breaco, né? A DC acho que é a parte mais fácil. Hoje nem teria, né? Na Eu descida imagino. todo santo ajuda, né? Diria meu pai, né? Cara, mas Eu acho que é acho que era isso, assim. Super agradecer. Eu transito Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, enfim, né? Não sou filho dessa cidade, mas morei boa quantidade de tempo aqui, tenho um carinho muito grande por Porto Alegre. E quando eu vejo iniciativas que nem a tua, a do Leandro Celícer também, né, que é outro cara que eu admiro muito, enfim, e toda a galera que fala, eu podia falar do Juremir Machado, enfim, toda a galera que fala de Porto Alegre, de alguma maneira, através da arte, né, me emociona, assim. Sábado passado a gente veio fazer o podcast aqui, eu cheguei aqui, mas eu gosto dessa merda dessa cidade, como eu gosto disso aqui, cara. Merda no bom sentido, né? Eu gosto de Porto Alegre, gosto muito de Porto Alegre. E a gente Apesar sabe, de não gostar. apesar de não gostar, eu gosto de Porto Alegre. Não, eu gosto muito de Porto Alegre. E quando eu vejo esses trabalhos, quando eu, sei lá, escuto um podcast que fala de Porto Alegre, quando eu vejo o teu trabalho, vejo o trabalho do Leandro, assim, de uma maneira vocês estão fazendo essa manutenção de uma memória afetiva da cidade, né? Que a gente, infelizmente, tá perdendo, né? Vamos ser bem realistas, assim, a gente tá perdendo para as O grandes momento agora, ao menos, é de apaga tudo. pras grandes, sobretudo para as grandes incorporadoras, para o setor imobiliário, enfim, né? Por mais que se tenha uma tentativa, que o Vila Flores é um puta espaço, né? De manutenção através da arte dessa memória física da cidade, né? Eu acho que essas criações simbólicas de vocês, né, no sentido do objeto simbólico do desenho, da serigrafia, da gravura, enfim, da fotografia também, né, do texto, eu acho que ajuda a gente preservar de alguma maneira, assim, essa memória de uma Porto Alegre mais humana, né, e menos cinza. Tá virando também, né? Da minha parte era isso. Eu acho que é isso, só te agradecer, porque eu já acompanhava teu trabalho via redes, né? Mas legal de conhecer, cara, pra ter essa troca, que é uma das propostas do podcast, inclusive, né? Então, Particularmente mim, inclusive, conhecer artistas e ter essa troca de ideia, assim, pra entender até o que é a tua loucura de vida. Então, assim, só te agradecer pela proposta, tu veio a pé. já aproveitei o caminho aproveitou já. o caminho Que bom que era longe, que bom, fiquei feliz que tinha uma distância pra correr. É longinho. Isso, e eu agradecer por talvez o início de uma amizade, de uma parceria, uma coisa aí, Claro, a gente seguir em contato. Claro. Não, fico muito honrado, inclusive eu até sempre comento assim, quando o pessoal das artes me chama pra dar alguma aula, um workshop, não sei o quê, ou enfim, participar dessa conversa, eu sempre fico nessa dúvida, assim, né? De novo, volta a pergunta, né? Tá, mas até onde eu sou artista, né? Ou, enfim, essa... Mas agora, foi assim, tu pegar
se tu não se intitulasse como não sou artista, eu sou Aham. designer, ninguém fala. Pelas tuas respostas e por essa nossa conversa aqui, Aham. eu tô conversando com um artista. Sim. Eu Sim, conversei total. com o Lucena, com a Gisele Belgam, não sei quem. Lógico, cada um com a sua... Aham. Mas o escopo, digamos assim, é uma questão do posicionamento. Aham. Na verdade, tu já te posiciona como artista, mas tu não vestiu ainda É, a carapuça. fiquei aí com a Tu bandeirinha, ainda né? tá, Tipo, não, mas a talvez seja delegação. opção também, né? Inevitavelmente, dentro dessa coisa que a gente chama, né, Bruno, de sistema da arte, existem as instâncias legitimadoras e os círculos de legitimação, Uhum, e tu vai, nesse grande RPG que é a vida do artista, tu vai... A vida em si, né? Mas Vai rolando os o dados artista é ali. especial, né, cara? É Mais especial. E aí esses círculos de legitimação, eles vão aumentando ao teu redor, né, de tal maneira que enfim, daqui a pouco as pessoas vão falar o artista Bruno. E Aham. tu, talvez, chegar... Ou vou fazer que nem a Lígia Clark, que vai chegar lá pela tua vida e diz que tem isso que eu quero da minha vida. É, e isso segue a aí vida. Vou fazer outra coisa. Fazer outra Cansei. coisa. Eu acho que essa, talvez, dessa coisa do artista, o meu artista preferido da vida é o... eu nunca sei o nome dele, é Rensin Xie. É um artista performático ele fazia várias performances de um ano, assim. E daí ele fazia um contrato com ele mesmo, que era assim, tipo, eu vou passar um ano de hora em hora batendo um ponto, assim, né? E aí eu tiro uma foto, bato o ponto, registro e tal. Enfim, ele fazia essas performances. E a última performance dele foi que ele ia passar 14 anos fazendo arte, mas sem mostrar pra ninguém. E daí ele realmente passou, e daí em 31 de dezembro de 99, que é o último dia, assim, ele só mandou uma carta, assim, tipo, me mantenho vivo, estou vivo, assim. E aí ele parou de ser artista, ele abriu ele nunca mais produziu arte, e ele abriu um café, e ele é um cara, assim, tipo, ele é um puta artista super renomado, assim, e aí ele só tem um café agora, nos Estados Unidos, eu acho agora, assim, ele é de origem asiática. E aí é isso, a vida dele é isso, ele fala sobre arte, mas ele não produz mais nada, e ele... Enfim, a própria vida dele é um movimento de arte. Eu acho Sim. isso a coisa mais bonita, assim. E aí, acho que essa coisa da tentativa dos desenhos é meio isso, assim. Tipo, eu quero transformar tudo que eu faço, em alguma forma, em arte, tá? Enfim. Mas é legal.